Muitas pessoas comentam que a periodontia é a disciplina mãe de todas as outras disciplinas ou de todas as outras áreas da odontologia. Para iniciar uma série de vídeos que faremos sobre várias áreas, mas principalmente sobre a periodontia, vem comigo que nesse vídeo hoje eu vou mostrar para você um pouquinho mais sobre o periodonto, trazendo todas as estruturas que formam este periodonto para que você tenha esse conhecimento. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui direto do Instituto Periimplantim para trazer para vocês sobre o tema que falei há pouco, que é o periodonto, suas estruturas e suas características principais ou primordiais, né? Então, dentro da periodontia, uma disciplina ao qual sou especialista e tenho uma grande consideração, a gente vai falar um pouquinho tentando trazer para vocês essas informações relacionadas ao periodonto, né? Mas periodontia, né, se a gente for tentar mensurar, se a gente for tentar dar um conceito para a periodontia, é um sistema de implantação e suporte dos dentes. Então é tudo que está fazendo com que o nosso dente fique inserido e que está dando aquele suporte ou aquela proteção para os nossos dentes. Mas tudo isso gira em torno do periodonto, né? Mas o que é periodonto? Quais as suas características principais? Peri é em torno, odonto, dente. Então é tudo que está em torno do dente ou ao redor do dente. Segundo o conceito de Linde, a periodonto é definido como os tecidos que dão proteção e sustentam os dentes dentro do alvéolo. E sua principal função é a inserção desse aparelho todo dentro da nossa cavidade oral. Mas o nosso periodonto, de forma macro, ele é formado por gengiva, osso alveolar, ligamento periodontal e cemento. Todas essas características ou todas essas estruturas formam o nosso periodonto. Só que o periodonto a gente pode dividir em dois grandes grupos, que é o periodonto de proteção, né, que o próprio nome já diz, ele tem como função basicamente proteger todo esse sistema, e o periodonto de sustentação, que é aquele que vai sustentar tudo isso dentro da nossa estrutura periodontal. Dentro do periodonto de proteção, nós temos a nossa gengiva marginal livre, que é aquela que circunda o colo dos dentes, na região mais cervical. Ela mede, em média, né, entre 0,5 e 2 milímetros de altura, e ela tem dois lados, que é basicamente o lado mais vestibular e o lado voltado para o dente, né? Depois, nós temos a nossa gengiva inserida, né, que é um tecido queratinizado, e ela tem grande importância justamente por isso. Por ser queratinizado, ela ajuda na proteção de todo o periodonto com relação a algum trauma mecânico por escovação ou por algum outro fator, e também contra o acúmulo do biofilme nessa região. Então ela tem uma função protetiva muito considerável. Além deles, da gengiva marginal livre e da gengiva inserida, temos também a papila, né, que ela é um tecido não queratinizado ou paraqueratinizado e recoberto por um epitélio estratificado, tá? Normalmente ela é triangular, apresenta um formato de pirâmide, né, e ocupa o espaço localizado entre dois elementos dentários, sempre com o seu ápice abaixo do ponto de contato, né, e a base dessa pirâmide, né, acima do nível de crista alveolar. E por fim, no periodonto de proteção, nós temos a nossa mucosa alveolar. Ela normalmente encontra-se apicalmente a junção ou a linha mucogengival, né, e é geralmente reconhecida, essa linha, ela geralmente é reconhecida entre a mucosa alveolar e a gengiva inserida. Ela tem, a mucosa alveolar, uma certa mobilidade porque ela tem uma ligação frouxa, ela junto com o nosso osso alveolar. Então, por essa ligação ser frouxa, ela tem uma certa mobilidade. Quando a gente fala agora de periodonto de sustentação, nós temos três estruturas. A primeira delas, antes disso, só para mensurar, a região onde mais ou menos fica a nossa gengiva marginal livre, inserida, papila e mucosa alveolar. Todo o nosso periodonto de proteção fica restrito a essa região. Mas agora, indo para o periodonto de sustentação, né, o primeiro deles é o osso alveolar. Como o nome já diz, como o nome deixa claro, é uma camada de tecido ósseo que normalmente reveste todo o alvéolo dentário.
né, devido à sua deposição periódica, né, de tecido osso, ele é formado por lamelas paralelas nas quais estão inseridas as fibras de Sharpey, né? O osso alveolar, ele normalmente compreende todo o tecido ósseo, desde a porção da maxila e da mandíbula, e é ele que vai dar suporte para o alvéolo dos dentes, ou para o espaço alveolar dos dentes, o processo alveolar em si. A segunda estrutura, e que tem uma grande importância, é o ligamento periodontal. É uma estrutura de tecido conjuntivo, né? E ela sustenta o dente dentro do alvéolo. Ela que vai fazer essa adesão, ou essa união. O principal constituinte do ligamento periodontal são fibras de colágeno, né? Que elas são divididas em grupo de acordo com a sua orientação e a sua inserção. Tem fibras em orientações e inserções de momentos e posições diferentes, né? A função principal é fazer com que tenha um suporte da mastigação que vai estar acontecendo dia a dia, momento a momento, né, a carga mastigatória desse dente dentro do alvéolo. E por fim, para finalizar o nosso periodonto de sustentação, o cemento, né, localizado nesta região aqui. Ele é uma camada que recobre todas as raízes do dente, né, e ele é semelhante ao esmalte, só que um pouco menos duro, um pouco mais maleável. Ele também ajuda nessa estabilidade radicular, pois é no cemento que é feita a adesão das fibras que ancoram o dente ao processo alveolar. Então, basicamente, o nosso periodonto dividido em proteção e sustentação, cada um com as suas características e com as suas estruturas. O nosso periodonto de proteção, ele é a parte, então, da mucosa mastigatória que cobre todo o processo alveolar. E ele faz o quê? Ele circunda a porção cervical dos dentes, dando toda a proteção ao sistema. O próprio nome já diz, periodonto de proteção, a função principal é proteger tudo isso, basicamente tecido gengival ou tecidos amolecidos ou tecidos moles que circundam o nosso elemento dentário, né? Quando a gente vai para o periodonto de sustentação, com osso, ligamento, osso alveolar, ligamento periodontal e cemento, se a gente for conceituar, é basicamente tudo que vai fazer o quê? Suportar o elemento dentário dentro desse alvéolo. É tudo que vai fazer adesão, ou tudo que vai fazer com que o elemento dentário fique preso, fique estável dentro deste alvéolo, no caso dos nossos pacientes. Certo, pessoal? Mais uma vez, gostaríamos de agradecer, né, por estarem aqui, por assistirem ao nosso canal. Peço que vão lá, curtam, compartilhem, né, deixem o like e nos ajudem para que a gente possa continuar trazendo conteúdos dentro do nosso canal para todas as pessoas que, por acaso, se interessem pelos nossos conteúdos, tá certo? Logo na sequência a gente vai trazendo conteúdos novos para vocês também. Um grande abraço!